Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu acredito que está um pouquinho frio, mas nosso espírito está aquecido. Amém? Esse último hino que a irmã Cila pediu foi muito bom. Senhor Jesus. Irmãos, essa noite nós estamos aqui para juntos termos comunhão para aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Amém? Por isso, sabemos que precisamos depender da pessoa de Cristo, da vida do Espírito, para que Ele possa falar ao nosso coração. Ele é aquele que consegue prescrutar as coisas mais profundas e limpar tudo aquilo que nós precisamos ser limpos e lavados. Amém? Por isso, vamos orar um minutinho. Nós cantamos alguns hinos muito bons, mas vamos agora orar e pedir ao Senhor para que o Senhor Ele fale para o íntimo do nosso coração, que o Senhor fale para tocar lá no mais profundo daquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nesta noite. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa semana nós estamos desfrutando da terceira mensagem. Amém? Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, declara que Isaac foi reconhecido em Gerar como um homem abençoado por Deus, mesmo em meio a fome, perseguições, invejas, dificuldades. Havia algo sobre a vida dele que todos conseguiam perceber. O Senhor é contigo. Isso está em Gênesis 26, 28. Hoje nós não vamos entrar muito na questão do Gênesis 26 sobre Isaac, porque eu quero dar uma introdução com os irmãos sobre algumas coisinhas antes. Foi muito falado sobre a questão de nós sermos férteis espiritualmente. Eu queria pegar esse ponto com os irmãos, sermos férteis espiritualmente, não sermos pessoas que não são férteis. O que é isso na nossa vida? Vamos abrir a Bíblia, Senhor Jesus, em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Não, vamos pegar aqui o versículo 1, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, sem Cristo nós nada podemos fazer, irmãos. Nós precisamos aprender a ter um coração mais simples diante do Senhor. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Na vida da igreja, há um tempo atrás, os irmãos lembram disso, foi criado um falar que assim, tudo é no Espírito e cada um pode fazer o que quer. Não é isso, Gleice? E todo mundo fazia o que queria. Cada um passando por cima dos outros. Deus me falou, então eu faço. Só que nós precisamos entender, irmãos, e aplicar isso na nossa vida hoje. O fato de muitas coisas acontecer em Ibirité é porque nós não deixamos Cristo agir em nossa vida. Nós não podemos culpar apenas os irmãos que estão à frente do serviço como responsáveis. Porque se o Senhor nos chamou, Ele quer que nós venhamos dar
fruto. E aqui a própria palavra, ela testifica isso. Se você não der fruto, o pai, o agricultor, ele limpa. Uns ele corta e outros ele limpa para que dê mais frutos ainda. Quantos irmãos às vezes nós perdemos porque às vezes sofreu uma dificuldade e foi limpo e às vezes se entristeceu e foi embora. Não foi um nem dois, foram muitos. Então nós precisamos, nessa era de agora, que nós estamos caminhando para dias mais difíceis nessa terra, que é até engraçado que as próprias mensagens, a mensagem que fala sobre Isaac, fala sobre uma fome que estava tendo na terra. E o Senhor falou com ele: eu sou com você. Fica aonde eu te ordenei e você vai ser abençoado. E prova disso, Isaac foi muito próspero, irmãos. Tanto materialmente como a pessoa dele, a ponto do rei ir ter com ele e reconhecer que Deus era com ele. Trazendo isso para nós, irmãos, quando o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e todo o ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo que der fruto limpa, para que produza mais fruto. Eu acredito que nenhum de nós queremos ser cortados. Ou tem alguém aqui que quer ser cortado? Eu até me lembro uma vez que o irmão inglês, ele disse o seguinte, até num compartilhei, assim, que ele orava ao Senhor para que, nem que ele ficasse na última fileira, mas que Deus permanecesse, que ele ficasse aqui. Porque nós, irmãos, muitas das vezes nós achamos que a vida da igreja, ela não tem tanto efeito na nossa vida. Só que quando nós vemos irmãos que perderam o viver de vida da igreja, a gente vê a destruição que é na vida desses irmãos. A destruição que é no lar, na família, no serviço, em todas as suas áreas, porque é uma pessoa sem um viver com Deus. E quando o Senhor ele fala assim: olha, e se você, e todo que dá fruto, eu vou limpar, é porque nós, irmãos, nós seres humanos, nós queremos conforto. A todo tempo nós queremos ficar quietinhos, sem ninguém nos incomodar, com uma vida tranquila, sossegada, e é isso, e está tudo bem. Nós não gostamos muito de ser colocados na pressão. Nós não gostamos. Nós não gostamos de ser tirados da zona de conforto e colocar numa zona em que ela não é muito confortável. Porque nós queremos sempre o conforto. Mas o Senhor, Ele fala: todo o que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então qual é a nossa missão aqui na vida da igreja? Produzir fruto, irmãos. Se eu estou com minha vida infrutífera, espiritualmente, eu tenho que clamar ao Senhor e pedir: Senhor, muda a minha história, muda o meu viver, transforma a minha mente, transforma o meu pensar, transforma o meu coração, dá mais luz no coração para que eu possa pensar como o Senhor pensa, ver as coisas como o Senhor vê, viver da forma que o Senhor quer que eu viva. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Tem até um hino, não é da vida da igreja, mas ele é até muito bom, que fala: Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sempre sabe, a sua vontade é boa e perfeita. Então, aqui o Senhor continua: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, quantas palavras nós já ouvimos aqui em Birité? São muitas. Será que essas palavras, elas não surgem efeito em nós? Porque a cada dia que passa, nós estamos tendo menos irmãos servindo. Cada vez que passa, tem menos irmãos se envolvendo nos serviços da igreja. Será que essa palavra, ela não nos incomoda a ponto de eu pensar assim: Senhor, eu preciso me incluir na vontade do Senhor. Eu preciso me incluir em ser útil ao Senhor de alguma forma. Não é possível que eu vendo uma palavra dessa, eu consiga ler, ouvir e ficar do mesmo jeito que estou.
Nós, irmãos, temos uma disposição para ganhar dinheiro ferozmente. Nós temos muita disposição para ganhar dinheiro. Muita. E para as coisas do Senhor, nós temos uma disposição quase zero. Estamos cansados, trabalhei muito, a semana foi puxada, eu tenho muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo outro, e me sobra um pouquinho de coisa para eu me doar ao Senhor. Entulho. Então, irmãos, nós temos que ler uma palavra dessa e nós começar a nos despertar aqui em Birité. Eu não gosto muito de me apegar nessas frases, o ano da tal, o ano do tal, mas foi falado, esse é o ano da frutificação. Mas só existe frutificação se nós tivermos uma ação. A frutificação, ela vem através da nossa ação. Ou será que o Senhor está usando essa parede aqui para falar com as pessoas lá fora? Senhor Jesus. O Senhor está usando quem? Cada um de nós. Cada um de nós, irmãos. Então nós precisamos acordar nesse sentido. Não é possível que nós vamos continuar mornos, adormecidos, querendo apenas uma zona de conforto e está tudo certo. Nós precisamos ter ação, irmãos. Nós precisamos nos envolver mais nos serviços. Ah, irmão, eu não sei servir nada. Esteja junto com alguém que sabe. É simples. Você não sabe fazer nada? Esteja junto com quem sabe. Alguma coisa você vai aprender. É aquele ditado. Você pode não entrar na piscina, mas se todo mundo começar a pular dentro da piscina, daqui a pouco você está molhado. Porque a água vai batendo. Não é assim? Então você vai estar molhado. Você nem entrou na piscina, você está encharcado. Por quê? Então é a mesma coisa. Na semana passada nós tivemos o almoço. Não é isso, Cleiton? Nós tivemos, acho que, 27 de novembro. Irmãos, 25 irmãos. Nós já chegamos a ter em Birité 80 irmãos almoçando. E olha que esse almoço, o Senhor abençoou tanto a nós, que esse almoço, ele nem é cobrado. Esse almoço, cada um oferta segundo o seu coração no gasofilácio. Se você sentiu que você tem que ofertar R$10, oferte 10. Se você sentiu que tem que ofertar 50, oferta 50. Você e o Senhor, ninguém mais. E nós temos poucos irmãos almoçando. Antes era pago e lotava de irmãos. Agora nem é cobrado. E tem pouco irmãos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós precisamos começar a nos envolver mais no serviço da igreja. Precisamos começar a despertar o nosso coração em sermos úteis ao Senhor e não sermos infrutíferos espiritualmente. Ah, irmão, eu prego a palavra na rua. Tudo bem, irmão, mas e aqui dentro, o que eu estou fazendo? É aquele mesmo ditado. O marido, ele é lindo lá fora na rua. Na hora que chega dentro de casa, ele espanca a esposa. De que adianta? Adianta de quê? Nós já tivemos uma história aqui assim, eu não vou repetir, que a irmã disse que queria morar no local de reunião, porque o marido aqui, ele era excelente, era um doce, era uma maravilha. E a esposa uma doçura, né, Eunê? Porque um quer colocar a responsabilidade no outro, só que a responsabilidade é igual, é dos dois. É dos dois. Não tem 100% para um, é igual a responsabilidade. Se um, é aquele ditado, quando não quer, dois não briga. Não tem esse ditado? Então a responsabilidade é igual. Então, irmãos, nós já estamos ouvindo há muito tempo palavras aqui em Birité, e palavras e palavras. Nós já estamos estudando sobre Gênesis há não sei quanto tempo. Já estamos falando palavras e palavras e palavras, mas nós precisamos começar a ter ação. Se nós não tiver ação, atitude, nós vamos ficar do mesmo jeito.
Sempre olhando os defeitos, olhando o que foi feito e apontando erros, e poderia ter feito tal coisa, porque isso não deveria ter feito assim, mas eu não me envolvo para cooperar a fazer. Eu não me envolvo para cooperar para fazer? De que adianta? Irmãos, com todo respeito, viu, irmãos? Mas se uma pessoa, ela não se envolve, ela não tem o direito de opinar, nem criticar. Porque você não se envolveu para dar o seu melhor lá, ou para cooperar. Agora, quem está dentro tem a oportunidade para cooperar, para falar, para indagar, está certo, isso não está. Tem a oportunidade. Mas se eu não estou, não adianta eu falar nada. Não adianta eu falar. Senhor Jesus. Continuando, vamos pular aqui no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender isso. Sem Cristo nada podemos fazer. Cristo é a solução para a nossa vida. Estamos angustiados? Cristo é a solução. Estamos com qualquer problema no trabalho? Cristo é a solução. Problema no casamento? Cristo é a solução. Jovens, problema de encontrar o que fazer da vida? Cristo é a solução. Cristo é a solução. Para tudo, irmãos. Não adianta criar atalhos, meios. Cristo é a única solução. Se nós não entendermos isso, vamos ficar quebrando cabeça lá fora, perdendo tempo com a vida. Porque você quer prosperar, irmão? Não precisa preocupar em prosperar, não. Pede a Deus que Deus te prospera. Deus te prospera. Mas você vai usar essa prosperidade para Deus ou só para você? Porque o que adianta eu ter uma prosperidade financeira se ela não é útil para nada no Senhor? Eu tenho um carro. Meu carro é eu e minha esposa. Tem 3 bancos vazios atrás. Tem irmão andando a pé. Eu não ofereço uma carona. Se ele não quer, aí é com ele, irmãos. Você não vai ficar, irmão, vão comigo. Não. Mas se você oferece e ele quer, amém. Agora, você não quer. Ou o Senhor está enchendo o seu celeiro de dinheiro. Aí precisa levantar uma oferta. Você fala assim, não, esses irmãos estão gastando muito dinheiro. Estão muito gastador, é muita obra. Irmão, é o seu coração. Você não tem que preocupar com os outros. É o seu coração. A nossa função é multiplicar o nosso fruto. Estar em Cristo e todas as coisas vão se realizar, irmãos. Eu não preciso preocupar com A, com B ou com C. Eu preciso preocupar com Cristo. Se eu estou em Cristo. Está com dificuldade? Peça a Cristo. Ele muda a sua história. Aliás, tem até um versículo disso, Jeremias. Eu acho que é Jeremias 14. Eu acho que é Jeremias 14. 29? Ô Júlio, até que sua memória está muito boa, viu? Glória a Deus aí, tá vendo? Jeremias 29, é isso mesmo. Tá vendo, irmãos? Isso é o que a gente fala de você multiplicar o seu fruto. Você doar a sua vida a todo tempo. Jeremias 29, 14. Do 11, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, vamos prestar bastante atenção. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem que é esse eu aqui? É o próprio Senhor. Eu é que sei. Agora a pergunta é, você já perguntou ao Senhor, Senhor, qual é o pensamento que o Senhor tem para comigo? Ou você está fazendo apenas a sua vontade?
Eu traço uma meta na minha vida e aquilo eu vou nela. Ou você consulta ao Senhor e fala assim: Senhor, qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande? Entende, irmãos? Por que tem muitos irmãos adoecendo? Porque está pensando só em dinheiro. O pensamento dele está só no dinheiro e nos bens materiais, nas coisas dessa terra. O pensamento não está em entender a vontade de Deus. O pensamento está em apenas ter coisas nessa terra. Já falei inúmeras vezes, é ruim ter, irmãos? Todo mundo sabe que não é ruim. E é a vontade de Deus que todos nós tenhamos uma vida próspera, tá, irmãos? Isso é a vontade de Deus em nossa vida. Porque tem muitas pessoas que falam assim: você tem que sofrer, você tem que amargurar. Não, irmão, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida próspera. Mas essa vida próspera para Ele, para servir Ele. Não para você servir a você mesmo, o seu Deus, seu estômago, e daí a pouco a cadeira que você ficava, ela não te vê mais. Porque você vai ter outra cadeira, cadeira da pizzaria, cadeira da hamburgueria, cadeira do cinema, cadeira do clube, de tudo lá vai mais. Certo? Então nós precisamos consultar: Senhor, qual é o seu plano para a minha vida? Nós precisamos consultar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em Ibirité? O que o Senhor quer que eu coopere em Ibirité? Irmãos, ter conhecimento é muito fácil. É só você estudar. Todos nós aqui temos o mesmo nível de inteligência, de capacidade. Se uma pessoa fez alguma coisa, você também é capaz de fazer, irmão. Não temos diferença aqui, não. Então, você ter conhecimento é muito fácil, mas você ter a vida com Deus, aí, irmãos, é uma questão de entrega do coração. E muitas das vezes ter essa vida com Deus não é sempre você só falar. Você mostrar que tem um conhecimento que quer ensinar a todos. Lembra que eu falei sobre a questão da vida do Espírito? Todos nós, a vida da igreja é espiritual. Todos nós temos a vida do Espírito. Aí cada um saiu fazendo o que quis, machucou um monte de irmãos e um monte de irmãos foi embora. É vida do Espírito ou vida da alma? É vida da alma. Acha que é no Espírito e é vida da alma. Eu me lembro uma vez, tem um caso até engraçado. Logo quando eu converti, que eu criei no Senhor, eu gostava de ir para o monte. Eu gostava, você acredita? Oh, Senhor Jesus, e eu ia para o monte. E era mesmo. Nossa. Ô irmãos, eu ia para o monte. E era assim, engraçado. Um dia, eu me lembro que estávamos lá. Na verdade, eu estava sozinho lá. Aí, assim, sem conhecidos, né? Mas tinha outras pessoas lá. Aí chegou mais pessoas e tal. E tinha um irmãozinho lá, que ele pegava a Bíblia assim e fazia assim, ó: Deus, fala comigo. E aí ele abria um versículo. Ô irmãos, às vezes não tem nada a ver o versículo. E aí ele interpretava naquele versículo e caía matando naquele versículo. Isso, irmãos, desculpa falar, isso é alma. Isso é carne. Sabe? O Senhor vai assim, ó, quando você quiser orar a mim, entre no seu quarto, fecha a porta no seu secreto. Não precisa fazer artifícios para Deus, não, irmãos. Só que nós temos uma dificuldade, nós queremos sempre fazer para Deus. Queremos sempre fazer algo para Deus, ajudar Deus. Eu não tenho capacidade para ajudar Deus, irmãos. Eu, Diogo, não tenho capacidade. Ninguém tem, né, igreja? E eu nem quero ajudar a Deus, porque eu sei, por exemplo, tem lá meus negócios, eu e minha esposa. Eu consulto sempre ao Senhor e às vezes nós traçamos uma linha de pensamento e você faz. A responsabilidade é minha. Mas a vida da igreja, eu não tenho que colocar o meu pensamento que eu acho que dá certo na minha empresa lá e aplicar aqui, não é? Aplicar na vida dos irmãos. Lidar com pessoas não é fácil, mas a vida da igreja é espiritual, irmãos. É diferente.
nós dizer que a vida da igreja ela é igual ao sistema, nós estamos sendo cruéis em falar isso. Em dizer que a vida da igreja, a igreja de Cristo, ela é igual lá fora. Podemos falar isso nunca. Que os irmãos estão igual lá fora, não podemos falar isso nunca. Porque aqui temos muitos irmãos que têm dificuldade, sim. E o Senhor vai tratar ele no tempo certo. Não cabe a mim julgar esse irmão e querer tirar o cisco do olho dele, né? Porque no meu olho tem uma trave muito grande. Não é isso? Aí eu olho para o Neiva e falo assim, Neiva, você tem um cisquinho no seu olho, deixa eu tirar. Mas eu estou esquecendo da minha trave, Neiva, que é grande, muito grande, né? E só o Senhor sabe o tamanho dela. E às vezes acabo por ser falso e hipócrita, por querer aparecer de uma pessoa que eu não sou. Eu sempre falei isso para os irmãos e falo, eu não fico me fantasiando para ninguém não, irmãos. A minha esposa está aqui, ela é prova. Eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não fico fantasiando para irmão A, nem irmão B, nem C, não. Você tem que ser aquilo que Cristo te deu. Você tem que expressar Cristo onde você está. E não, na vida, chega naquela porta ali, visto o meu melhor traje, começo a falar bem, me comporto bem e sou ótimo, né, Carol? Sou ótimo. Passo dali para fora. Ué, quem é o Diogo? Ninguém conhece mais. Acabou. A túnica, a capa caiu. E ninguém mais conhece essa pessoa. Porque só fala de Deus aqui. Não vive lá fora. Não adianta, irmãos. Nós falar de Deus aqui, se nós não vivemos Cristo. Nós temos que viver, ter ação primeiro. Nós precisamos ter ação. Não adianta eu viver de oratório, de falador. Eu tenho que ter ação. Ah, irmãos, eu não sou perfeito. Ninguém aqui é perfeito, não, irmãos. Nem vai ser. Sabe quando você vai ser perfeito? Aquele dia que você encontrar com o Senhor. Aí você vai ser transformado, o seu corpo vai ser transformado. O dia que o Senhor te recolher. Mas fora isso, temos nossas dificuldades. E precisamos aprender. Preste bastante atenção, irmãos, nisso aqui. Precisamos aprender a ter tolerância uns com os outros. O grande problema na vida da igreja, ninguém conseguir servir junto é porque não tem tolerância. Não sabe conversar uns com os outros. Aqui não tem empregado de ninguém. Aqui não tem patrão de ninguém. Aqui não tem pai de ninguém. Nós somos irmãos servindo uns aos outros. Precisamos ter respeito uns com os outros. Ah, irmão, eu me acalorei um pouco mais no falar. Acontece, irmãos. Mas se arrependa. Peça perdão. Não é isso? Peça perdão. Não fica com aquele coração assim, eu não consigo pedir perdão. Não, irmãos, libera. Deixa o Senhor te usar. Senhor Jesus. João 6, Abel. Aqui no versículo de João 6, está falando, um pouquinho atrás, está falando sobre a multiplicação dos pães, né, e dos peixes que o Senhor fez. Nós vamos pegar aqui, a partir do versículo 27. Amém? Todos encontraram? Encontrou, Isabel? João 6, versículo 27. Amém? Todos encontraram? Amém? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então aqui, claro que o Senhor estava falando para os discípulos, mas isso se aplica também para nós hoje. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós em Birité precisamos trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, irmãos. Ah, irmão, então eu vou parar de estudar, vou parar de trabalhar, Não.
continue trabalhando, continue estudando, mas trabalhe ainda mais pela comida que não perece. Irmãos, a melhor coisa que tem na vida é quando o Senhor te confia um encargo e você trabalha nele. Sabe por quê? Sabe? Porque você sabe que Deus está olhando para você e está contando com você no serviço dele. É a melhor coisa que tem. Quando o Senhor te confia um encargo, não estou dizendo de ser líder, não, estou dizendo de servir. Quando o Senhor te confia um encargo, isso é maravilhoso. Que o Senhor olhou e confiou em você aquele serviço. Porque não é homens que dão encargos para homens, mas é o próprio Senhor. Todo serviço no viver da igreja é o próprio Senhor quem coloca aquele irmão. Igual eu já vi pessoas dizer que, eu não gosto do Pedro, porque o Pedro fez isso, assado, assado. Irmãos, eu não quero saber o que o Pedro fez. Não cabe a mim. O Senhor não colocou ele? Então tem que ser o quê? Obediente. Não foi ele que colocou? Irmãos, não. Se o Senhor permitiu ele estar lá, ele cooperando à frente do serviço, eu vou questionar? Eu sou juiz? Ou também, se eu estivesse lá, será que eu fazia melhor? Mas só que esse melhor, ele é da carne. Esse julgamento, ele é da carne. Porque quando nós olhamos para cada um de nós, e sabemos que cada um de nós é um pedacinho de Cristo, eu não vou ficar olhando para o irmão e julgando ele, apedrejando e querendo ele longe de mim. Eu quero ele próximo. Porque o Senhor, ele quer todo mundo próximo. O Senhor não quer que ninguém se espalhe, ele quer todos próximos. É o que fala um pouquinho a seguir. 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Aqui o Senhor está falando dele mesmo. Creais naquele que por ele foi enviado. Quem foi enviado? Cristo foi enviado a nós. Então a obra de Deus é que nós venhamos crer. É o primeiro passo. Só que Senhor Jesus, continuando aqui, versículo 37, um pouquinho mais abaixo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, de modo nenhum ele vai lançar fora. Eu me lembro de uma vez, que até o irmão Roberto compartilhou isso aqui, que acho que estava lá na conferência, e daí o irmão chegou: irmão, e que agora o senhor está passando a peneira e que vai cair muita gente, que não sei o quê. Aí o irmão, na simplicidade dele, falou assim: ele chama para depois jogar fora? Ele chama e depois ele joga fora? É meio contraditório, não é? Porque aqui fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, a ter mais paciência uns com os outros. Essa paciência, ela vem de Deus. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, a sermos mais tolerantes. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão intolerantes, não estão tendo muita paciência, porque são tantas coisas, são tantos problemas. Às vezes são muitas dívidas e a cabeça fica borbulhando no estresse, mas precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos e deixar que Cristo venha trabalhar em nós, agir por meio de nós. Senhor Jesus, aí ligando isso aqui em Tiago, é o que eu entendo que o próprio Tiago, ele chegou a dizer aqui no versículo Tiago 2, ele fala assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus,
Não é isso não, irmãos? Senhor Jesus. Aqui, ó, perdão, é o 14, um pouquinho à frente. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tem muita gente que leva isso aqui pelo lado da salvação, que você perde a salvação, e quer isso, e quer aquilo. Não é esse o contexto. O que eu entendo que o Tiago fala disso aqui, ele fala assim, olha, quando você tem fé, é inevitável você fazer aquilo que Deus quer e ter as obras de Deus. Contrário disso, você diz assim, eu tenho fé, Deus vai fazer, mas você não tem ação, aí de que aproveita? Mas se você une a sua fé à sua ação, irmãos, isso é maravilhoso. E é o que Deus quer para nós. Deus quer que nós, irmãos, tenhamos uma vida ativa, não uma vida infrutífera espiritualmente, cansados, sonolentos, cansados das mesmíssimas. Irmãos, pare para pensar, se em Briter algo não está acontecendo conforme você está pensando, comece a agir, ué. Comece a se mover. E aí as coisas vão se aquentando. Um se aquenta, o outro mais, daqui a pouco está todo pegando fogo. Por quê? Porque todo mundo está cooperando. Mas se nós continuarmos do jeito que estamos, nós teremos muita dificuldade ainda. Porque cada vez mais vamos estar cansados de ficar na cadeira ouvindo alguém falando uma palavra. Porque a gente aqui fica geralmente entre 20, 30, quando estica muito, 40 minutos, trazendo uma palavra que todo mundo já ouviu, todo mundo já leu, e muitas das vezes é falando as mesmas coisas. Refalando as mesmas coisas. Por que é refalado? Porque falta nós agirmos. De novo lhes falava Jesus. De novo, e de novo, e de novo. O próprio apóstolo Paulo chegou, eu não me canso de vos repetir. Por quê? Porque precisamos. É igual uma mãe, está o filho lá querendo enfiar o dedo na tomada, ela fala, não enfia. Aí vai de novo, não enfia. Vai de novo, não enfia. Aí daí a pouco ele enfia e toma choque. Aí ele aprende. Não pode enfiar. Mas aprendeu na dor. O Senhor quer que nós aprendemos dessa forma? Não. O Senhor quer que nós venhamos ter ação, irmãos. Esse é o ponto que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Se nós formos infrutíferos espiritualmente, nós vamos continuar com uma vida da igreja apática, morna, todo mundo cansado e cada vez menos irmãos. Porque o quê? Se eu não... mais problema. Porque se eu não sou uma pessoa que frutifica, eu vou querer que o outro frutifique para eu ver isso aqui cheio. Não, mas nós temos que nos incluir, irmãos. Precisamos acordar, irmãos. Precisamos começar a nos envolver mais nos serviços. Tem algum problema? Você tem algum problema com o serviço da igreja? Tem alguma dificuldade? Vai diante do Senhor. Peça, Senhor, o Senhor conhece minha dificuldade. O Senhor sabe o do mais íntimo do meu coração. Porque Ele conhece. Mas me ajuda. É só isso, irmãos. Você não precisa ficar fazendo ritual. Não precisa. Aí você cria uma maneira para adorar a Deus. A sua maneira é a certa. Só você que sabe adorar a Deus, ninguém mais sabe. Não, irmãos. O Senhor quer um coração simples e obediente, disposto a servi-lo. Foi o que ele falou com Isaac. As promessas que chegaram até você foi porque o seu pai Abraão, ele obedeceu às minhas leis, obedeceu os meus mandamentos, foi fiel à minha aliança, por isso a bênção chegou até você. Somos abençoados, irmãos. E o Senhor quer que nós venhamos continuar essa bênção. A vida da igreja, ela sempre foi maravilhosa. Sempre foi maravilhosa.
Só que de uns tempos para cá, as ondas elas levantaram. Só que nós não temos que ter medo dessas ondas. Porque quem está no barco é Cristo. Esse barco, ele nunca vai naufragar. Enquanto as tempestades estavam acontecendo, Cristo estava deitado, dormindo, um sono de neném. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus, irmãos. E se Ele está nesse barco, nós temos que confiar, descansar. Nós vamos ficar aflitos por causa de quê? Ah, irmãos, está vindo fome, está vindo isso, está vindo... Deixa vir, vai acontecer, você vai mudar alguma coisa? Irmãos, está vindo uma pandemia, você vai mudar alguma coisa? Irmãos, está vindo uma guerra, você vai mudar alguma coisa? Nós não temos capacidade de mudar nada, irmãos. O que Cristo quer de nós é que nós sejamos esses cooperadores. Um servo fiel, que se doa a Ele, que coopere com Ele. Sabe, que onde eu estiver na rua ali, as pessoas possam testemunhar. Esse é servo de Deus. Eu não sou escândalo para as pessoas lá fora. Sabe? Eu não sou uma pessoa de lubriadora lá fora. Uma pessoa que fala coisa, mas não vive, dá a palavra, mas não cumpre. Sabe, irmãos? Nós precisamos começar a ter essa ação. Eu acredito que todos nós aqui queremos ver essas cadeiras cada vez com mais irmãos. Os irmãos que talvez saíram, que eles retornem. É muito bom, irmãos. A vida da igreja é muito boa. Eu falo com os irmãos que eu sou grato ao Senhor por todas as coisas e pelos irmãos, que tudo na minha vida aconteceu depois que eu comecei a viver a vida da igreja. Conheci minha esposa, casei, sabe? E estamos caminhando. Tudo depois que eu conheci a vida da igreja. Aí eu vou virar as costas para os irmãos, eu vou enterrar o meu fruto e vou falar assim: Senhor, não quero mais que o Senhor me use. Irmãos, vamos abrir o coração. Deixa o Senhor te usar da maneira dele. Deixa o Senhor falar através de você. Deixa o Senhor cooperar através de você, irmãos. Amém. Precisamos disso. Senão nós vamos ficar aqui todo sábado ouvindo essa palavra. Lendo a Bíblia. Quando dá o horário, se tivesse um relógio que já estava todo mundo olhando o relógio, querendo ir embora. Ainda mais que está frio. Né? Tem gente que poderia ficar até 4 horas. Oh, que beleza. Até fazer uma vigília, né, irmã? Por quê, irmãos? Porque às vezes o nosso íntimo, o nosso espírito, ele não está conectado aqui. Não está presente. Está só essa casca aqui, ó. Essa casca aqui, ela está aqui. Mas a minha cabeça, ela está longe. Muito longe. Longe, tão longe. Longe, bem longe. Tem um hino assim, não tem? Irmãos, precisamos nos abraçar mais, nos amar mais, servir, cooperar, estarmos juntos. Senão, vamos continuar vivendo essa vida apática, essa vida morna espiritualmente, buscando só as minhas próprias coisas e continuando do mesmo jeito, vazio. Porque sem Cristo, todo mundo é vazio. Amém? Eu vou parar por aqui. Já vai dar 8h30. Aí nós vamos ter mais tempo para compartilhar. Aí amanhã nós vamos falar sobre o Isaac. Amém? Sobre a história de Isaac. Queria trazer só esse ponto para os irmãos. Amém? Então vamos compartilhar. Jesus é o Senhor.